Olá! O Vitrine de hoje veio mostrar para vocês como está sendo a organização do terceiro Cinerama ABC aqui na nossa cidade. E para explicar tudo para vocês com detalhes, nós vamos apresentar aqui ao nosso lado esquerdo a Bárbara, que é curadora do festival, e ao nosso lado direito o André, que é diretor de cinema. Bárbara, conta para o pessoal, qualquer filme que vai passar aqui são filmes internacionais, primeiro eles passaram por uma avaliação. Isso, eles são filmes que foram inscritos no festival. A gente tem muitos filmes, aí tem um processo de assistir esses filmes, selecioná-los, e são filmes que estão passando pela primeira vez no Brasil. A gente tem um trabalho de assistir esses filmes, selecionar, e todos têm que ser inéditos no Brasil, tanto os brasileiros quanto os internacionais. Bom, o André esteve à frente desse evento desde a sua primeira edição. E qual que seria a novidade que a gente pode já antecipar aqui, uma pincelada para o pessoal de casa? O que tem de diferente em relação à primeira e à segunda edição? Bom, esse ano a gente tem várias novidades, né? Uma delas é que é a primeira vez que o festival ele entra em uma ação de crowdfunding pelo site Cibit, onde a gente tenta levantar recursos com o nosso público, né? Com as pessoas credenciadas que gostam, que vêm prestigiar o festival. E elas têm uma série de benefícios quando elas entram nessa ação de crowdfunding. Elas ajudam o festival a existir. Então é um festival que ele existe por nós, organizadores, mas também pelo seu público. É um festival que tem vida própria, né? Outra coisa inovadora esse ano, na terceira edição, que a gente conseguiu fazer foi ser parte oficial do Ano da Alemanha no Brasil. Então o festival pela primeira vez organizou um foco em um país, e nesse caso é o foco Alemanha. Então a gente começa com 2 filmes alemães que estão também em competição oficial. O nome do festival presta homenagem ao primeiro cinema da cidade. E o Cinerama, só para um dado curioso e histórico, o Cinerama ele foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1965 e a música que marcava o início da sessão era o Guarani de Carlos Gomes. E naquela época o Balneário de Camboriú, sua população fixa não chegava a 12 mil habitantes. E o Cinerama tinha capacidade para 1.200 pessoas. Então veja bem uma coisa, 10% da população do Balneário de Camboriú dava para se acomodar tranquilamente dentro do Cinerama. André descobriu ainda na adolescência que o cinema seria mais que programa de fim de semana. Eu gostava de cinema, eu queria fazer cinema, ao mesmo tempo eu gostava da minha cidade, né? Qual que é a sua cidade? É Balneário Camboriú. Eu nasci aqui, fui criado aqui e depois mudei para São Paulo, onde também continuei meus estudos. Fiz os meus primeiros filmes, as amizades que a gente começa a fazer essas experimentações, né? E aí, num momento eu decidi, não, vou fazer cinema, mas para fazer cinema eu tenho que ficar em São Paulo. Continuei essa carreira, passaram 10 anos. 10 anos depois eu tive um primeiro curta-metragem que entrou no Festival de Cannes, na seleção oficial, que é uma coisa super difícil de acontecer, quer dizer, entre 12 mil curtas eles selecionam 10 curtas e um dos curtas era um curta que eu havia produzido. E eu fui para Cannes, onde eu conheci também a Bárbara, que lá em Cannes veio essa fagulha de começar o Cinerama ABC, de tornar Balneário Camboriú também uma cidade onde é possível o cinema, seja assistir cinema, seja trabalhar cinema, seja pensar cinema, né? Bárbara era criança quando começou a acompanhar o pai em sets de gravação. Meu primeiro contato foi através do meu pai nos filmes dele, vendo como se faz, né? E depois meu pai teve um cinema e eu acabei a faculdade, fui trabalhar lá, ajudando, aí fui tendo função, aí entrei na parte da programação dos filmes. E aí agora eu trabalho numa empresa junto com meu pai, que é minha e dele, que é uma distribuidora, que a gente faz esse trabalho todo de encontrar o filme, lançar ele no Brasil da melhor forma, com os materiais e tal.
Então eu tenho essa parceria com meu pai que é super legal. Você chegou a ser atriz em algum momento aí da sua vida? Porque só super expressiva, assim, esses olhos que chamam a atenção. Não. Eu acho muito legal a realização também. Eu já fiz um curta-metragem que foi super legal, mas eu gosto mesmo dessa outra parte que inclusive é super difícil você ter uma palestra ou um curso, alguma coisa sobre distribuição, sobre curadoria, e são partes fundamentais do processo. André comenta a ideia de abrir o festival com uma exibição ao ar livre. Com o filme Noites de Reis, com a presença da atriz Bianca Baiton, que é uma das homenageadas. A gente também tem o filme de encerramento, que é o filme Cores, do Francisco Garcia, que é um filme que foi premiadíssimo aí, rodou vários festivais, né? E ele encerra o festival aqui no Cine Itália, né, no dia 5. A gente também tem ótimos curtas catarinenses, tem inclusive um longa-metragem catarinense que foi produzido aqui na cidade, chama Meu Pai é Figurante, é um filme que tem o Dedé Santana no elenco, é o Sidney Magal, Paulinho Micharia, entre tantos outros, e por que não os nossos talentos aqui da nossa cidade não merecem o telão do Cine Itália. Então quem puder vir, vem conferir, porque vale muito a pena, vai se divertir bastante, é para a família inteira, traz os amigos, traz todo mundo, que é garantido. A produção audiovisual no Brasil vai bem, obrigada. Filmes como Tropa de Elite e O Palhaço são ícones de uma nova fase cinematográfica no país. No Brasil, cada vez mais está sendo feito investimento na área do audiovisual em geral e também na área do cinema, né? Agora com algumas leis novas que saíram, o conteúdo está entrando mais na televisão, então já é uma coisa comum assistir um filme brasileiro na televisão. São filmes ótimos que antes não chegavam ao público porque o canal a cabo ele já tinha uma veiculação internacional de um outro filme, um filme de Hollywood, um filme americano. Agora ele passa a colocar na sua programação também o filme brasileiro e leva isso para fora depois. É o caso dos filmes brasileiros que passam no canal HBO, por exemplo. Em questão da produção, muito está sendo feito e muitos filmes já são sucesso, né? O Brasil está vivendo uma época de grande sucesso de bilheteria, que são os filmes de comédia, né? Então já está começando a cair no gosto do público, uma comédia que é diferente da comédia anterior, que era a chanchada, né? De uma época do Mazzaropi, do Grande Otelo, mas agora vem uma comédia que vem por esses novos artistas, novos comediantes que estão fazendo um belíssimo trabalho. E a gente espera também filmes como O Palhaço, que não necessariamente é uma comédia, mas é um filme também que conquistou o público, o Tropa de Elite, por exemplo. Então acho que tem filmes que são emblemáticos dessa boa fase do cinema nacional. Durante a terceira edição do Cinerama BC, o público vai conferir 7 longas e 7 curtas na tela do Cine Itália. Assista agora a uma amostra do que está por vir. Tá feio, meu salário acabou. O Carlos já atrasou 2 meses da pensão das meninas. Você não me pagou nem a conta desse mês. Jacinto. Jacinto Pinto. Brincadeira. O quê? Jacinto. O que me importa nesse momento é saber se o senhor quer fazer novela. Seu avô, filha, vai virar artista de novela. Eu fui apenas chamado para fazer um teste.
Não se preocupe, porque eu vou passar. Eu tenho certeza que eu vou passar. Preciso fazer novela. Hoje eu sou figurante, amanhã serei estante. Quero fazer cinema. Os críticos iriam te adorar. Pra esse papel não precisa ter todos os dentes na boca. Eu falei que eu precisava de gente bonita. Que arrumou esse amador? Resbalei nas lágrimas e aí atrasei pra chegar. Eles reconheceram o meu talento. E ela foi muito simpática. E nós fizemos uma grande amizade. O senhor não tem o perfil do personagem, não está capacitado. Me traz outro figurante. Me traz o frentista do posto. Me traz o empacotador do supermercado. Porque esse daqui, esse figurante tá bichado. Comprou a ideia que te deram pronta e embrulhada. Não se ligou que pra alguém ganhar, alguém tem que perder. Você prestou atenção demais no que eles dizem. Errou o pulo, perdeu o trem. Não viu que o importante era aquilo que ninguém te contou. O surf da Atalaia ele é o típico surf de linha. Devido à onda, o local e as influências que existem no local, criou uma maneira própria de surfar, cara. Uma linha assim um pouco mais, que se diz assim, mais soul surf. Uma onda de esquerda longa pra caramba. Onda que tem uma força, é uma onda que faz várias manobras na onda. Muita manobra. Quando começa a seca na África, lá fica aqueles hipopótamos tudo brigando por um pedacinho de poça d'água, parece aquilo. Não suporta o excesso de contingente, no caso, né? O localismo foi crescendo à medida que o tempo foi passando e o respeito foi sendo adquirido. Todo mundo começou a defender o pico. Tem que saber chegar para saber sair, né? É mais ou menos assim a conta. Só por essa pequena amostra já deu para perceber que os filmes são para todos os gostos, os estilos são bem diferenciados. Nós aproveitamos então para agradecer as informações da curadora do festival, a Bárbara. Muito obrigada pela tua disponibilidade de parar esse processo todo aí de produção e de organização para conversar com a TV Câmara. Obrigada a vocês pelo interesse. Espero que vocês estejam aqui durante o festival e convido a todos para participar com a gente. Dos filmes, das palestras, das oficinas, de tudo. Vocês podem encontrar mais informações no site do festival, que é o cineramabc.com.br. E o André também, muito obrigada, né, André? E é ótimo saber que você mora aqui em Balneário, é de Balneário Camboriú, está aqui com a gente. Muito obrigado por falar um pouco do Cinerama ABC. Esperamos todos então do dia 30 de abril a dia 5 de maio. Né? E todos que puderem, que tiverem a chance, entrem no site cibit.com.br, procurem o projeto Cinerama ABC e ajudem a gente a tornar esse sonho realidade para todos. Muito obrigada. E o nosso programa Vitrine vai ficando por aqui. Mas você já sabe que nós temos um encontro sempre aqui na TV Câmara, canal 20. Até mais.
Tchau.